breve a gravação da nossa aula e está gravando. Então é o seguinte, hoje nós vamos começar lá no módulo nosso, começando o último capítulo, ou melhor, a última aula do módulo 1, do módulo 2, né? Nossa última aula do módulo 2, que é as leis de Newton, dinâmica e leis de Newton, né? Bem tranquilão aí. Vamos nessa? Então, vamos lá. Escrita na tela, não. É o seguinte, vamos criar uma notinha aqui. O pessoal está chegando ainda, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar das leis de Newton. Vou fazer aí um esqueminha. Então, nós vamos trabalhar com a dinâmica. E o cara que foi o pai da dinâmica foi quem? O cara Newton, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer tipo um esquema. Leis de Newton. Espera aí. Se é as leis de Newton... Professor, para ter as leis de Newton, é necessário força. Então, eu preciso saber o que é a ideia de força, né? Ou melhor, forças, né? O pessoal está chegando ainda. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Eu preciso saber a ideia de quê? De forças. Então, forças. O que são forças? As forças são necessárias para modificar o movimento. Então, eu vou colocar aqui. São necessárias forças, né? São necessárias para modificar o movimento. Então, existe força para isso. Se a gente for parar e pensar, nós estamos estudando o movimento em si. Então, a partir do momento que eu aplico uma certa força, esta força vai o quê? Ela vai modificar o movimento. Então, existe uma hipótese, se chama isso de quê? De hipótese. Entra um pouquinho aí na filosofia, né? Hipótese grega. Qual é a hipótese grega? Na hipótese grega, fala o seguinte: para haver movimento, deve haver uma força. Para haver movimento, deve haver uma força agindo o tempo todo. Né? Quem questionou isso, que relacionou essa hipótese grega foi Galileu Galilei. Todo mundo pensa que foi Newton, né? Foi não. Foi quem? Galileu Galilei. Então, a hipótese
grega começa com Galileu Galilei. Só que aí, o nosso queridíssimo Isaac Newton, ele, o pai da dinâmica, o nosso queridíssimo Isaac Newton, ele vai e fala o seguinte, vamos lá, Isaac Newton, nosso queridíssimo Isaac Newton falou que Isaac Newton vem e faz o quê? Elabora os três princípios ou leis, né? Ele vem e elabora as três leis. Então, é estudado bem antes de Newton por Galileu Galilei. E aí vem o danado Isaac Newton e elabora as três leis que são baseadas, as três leis que são baseadas a quem? As três leis que são baseadas à dinâmica, tá? E aí, vem aí as três leis, né? Então, beleza. Então, nós temos aí as leis de Newton, que é a parte da dinâmica, a hipótese grega, que é de Galileu Galilei, fala: para haver movimento, deve haver uma força agindo o tempo todo. E aí, o que são forças? As forças são necessárias para modificar o movimento. E aí, Isaac Newton vem e elabora as três leis. A partir daí, nós vamos estudar as três leis. Vocês sabem quais são as três leis? As três leis, muita gente não, todo mundo sabe quais são as três leis. O que acontece é que não sabe a sequência. Então, vamos ver aí quais são as três leis. Lógico, se são três, então nós temos nossa primeira lei, né? A primeira lei de Newton. Nossa primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela é conhecida como inércia, conhecido como... Ficou parecendo um circunflexo. Ficou parecendo um circunflexo. A nossa primeira lei de Newton é a lei de quem, gente? Da inércia. Nossa lei da inércia. Tá? O que fala a nossa primeira lei de Newton? Fala o seguinte. Fala bem isso aqui, ó. Um corpo em movimento, um corpo em movimento, tende a continuar em movimento. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Isso quer dizer o quê? Que a força resultante é igual a zero. Se isso acontecer, gente, se a força resultante for igual a zero, a velocidade é constante. A velocidade constante. Possibilidade de qual? A nossa velocidade é o quê? Constante. A possibilidade de ser um movimento retilíneo uniforme ou, né, ou repouso.
Então, toda vez que você ouvir falar de força resultante igual a zero, o corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava antes. Ou melhor, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, se ele está parado, a tendência dele é ficar parado. Se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Então, essa é a nossa primeira lei da quê? Da inércia, ó. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Lembrando que se um corpo está parado, ele também tende a ficar o quê? Parado. Se um corpo está em repouso, que é repouso é parado, ele tende a ficar parado. Se o corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Essa é a nossa primeira lei de Newton, né? Bem tranquila. Eu não se preocupe não, que eu posso enviar isso para vocês, tá? Eu envio isso para vocês. Não se preocupe em copiar, não, que eu vou enviar isso para vocês. Certo? E aí? A segunda lei, que é o, né? Nós temos aí a nossa segunda lei. Vou pôr ela bem aqui. Segunda lei de quem? Nossa, que ficou feio. Nossa, segunda lei. Lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Ela é conhecida como princípio fundamental. Eu vou chamar assim, lei fundamental. Nossa lei, o que, gente? Fundamental. A lei fundamental, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, e o nosso princípio fundamental da dinâmica fala o seguinte, ele, ele fala o seguinte, a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, na verdade, é uma lei que relaciona, faz a relação, é a lei que faz relação direta entre força e aceleração. É a lei que faz a relação direta entre força e aceleração. Então, a relação entre força e aceleração é a nossa segunda lei. Por quê, gente? Só eu não comentei, eu acabei esquecendo. É só lembrar que a força, ela vai proporcionar duas coisas. Depois que Newton percebeu isso, a força vai produzir movimento. Nesse caso, o movimento, eu já falei lá em cima, que produz movimento. Então, ele vai produzir aceleração, vai nos produzir aceleração e vai produzir o que também? Deformação. Eu acabei esquecendo. Então, a força vai produzir aceleração e o quê? E deformação. Não
pode produzir as duas ao mesmo tempo e pode produzir... Essa aceleração ficou feia. O pessoal está falando alguma coisa aqui? Não. Pode produzir tanto a aceleração, deixa eu escrever, aceleração, quanto deformação, né? Quanto deformação. Aceleração e deformação, certo? E aí, nós temos o seguinte. Aceleração e deformação. Então, a relação direta entre força e aceleração, que é a nossa segunda lei, que é nada mais, nada menos, a formulazinha. A força resultante é igual a massa vezes quem? A nossa aceleração. A força resultante vai ser igual a massa vezes a nossa o quê? Aceleração. Lembrando que essa aceleração é uma grandeza escalar ou vetorial? É uma grandeza vetorial. É por isso que nós estudamos antes. Primeiramente, nós estudamos o quê? Nós estudamos vetores, né? Primeiramente, nós estudamos vetores. Então, a primeira lei de Newton é o que a nossa primeira lei de Newton? É a lei da inércia, segundo é o princípio fundamental da dinâmica, ou lei fundamental. E por terceiro e última lei, que são três, né? Que são três, que ficou apertadinho aqui, vai ser a terceira, lógico, se são três, vai ser a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton. E esta nossa terceira lei de Newton é conhecida como qual, hein, gente? Qual lei? É conhecida como lei de quem? Da ação e reação. A lei da ação e reação. Compreendida como nossa lei da ação e reação. Como é essa lei? Para toda ação existe uma reação, né? Todo mundo acaba aproveitando ela, né? Para toda ação existe uma reação. Só que nós temos que ficar ligado em relação a isso. Para ter uma ação e uma reação, eu tenho que ter uma coisa que é o seguinte: eu tenho que ter mesmo módulo, as forças têm que ter mesmo módulo, mesma direção, ó, tem que ter o mesmo módulo, primeiro ponto, mesma direção, sentidos opostos ou contrários, sentidos opostos, e aplicada, ó, aplicadas, né, que são duas, aplicadas em corpos diferentes. E ficou bem lá embaixo, né? Eu vou colocar diferentes, em corpos de... Vou aqui não. Corpos o quê, gente? Em corpos diferentes. Então, entenda. Para toda ação existe uma reação. Se para toda ação existe uma reação,
Essas duas forças têm que ter mesmo módulo, né? Tem que ter mesmo módulo, tem que ter mesma direção. É onde que muita gente erra nessa segunda lei, nessa terceira lei. Tem que ter sentidos opostos e aplicadas em corpos o quê, gente? Diferentes. Esta, então, é a nossa terceira lei. Eu vou mostrar um exemplo só a nível de... para vocês verem como que se cobra isso aqui. Galera, pergunta a vocês. Eu quero que vocês me respondam aí. Vocês já viram esse assunto, mas vamos só pensar aqui uma coisa. Eu tenho um corpo, esse corpo está parado. Eu tenho... Nós vamos identificar essa força agora. Eu tenho uma força-peso e tenho uma força normal. Pergunto. A peso e a normal. João Vitor, e aí? A peso e a normal é um par de ação e reação? Sim ou não? A peso e a normal é um par de ação e reação? João Vitor diz que sim. Quem mais? Raquel, peso e normal é um par de ação e reação? Samuel também diz que sim. Raquel. Gabriel também diz que sim. Raquel, a normal e a peso é um par de ação e reação? Raquel também diz que sim. Quem está aí mais? Vamos lá. Daniele, Maria, quem mais? Vamos lá. A peso e a normal é um par de ação e reação? Maria também diz que sim. E aí? O que vocês acham? E aí? O que vocês acham? Olha aí. Olha lá, peso e normal é um par de ação e reação. Samuel, o que você falou aí? Samuel disse assim, elas estão o quê? Aplicadas no mesmo corpo. Gente, 99% das pessoas erram isso, tá? 99% das pessoas erram isso. Por quê? Fica o seguinte, a ação e reação tem que ser duas forças. Olha lá, ó. Terceira lei de Newton, ação e reação tem que ter o mesmo modo. Tem. Essa força e essa força tem o mesmo modo. Tem que ter a mesma direção. Tem. Vertical. Sentidos opostos, uma para cima e outra para baixo. Né? Só que nesse caso é aplicado ao mesmo corpo. É aplicado ao mesmo corpo. Então, não é um par de ação e reação. Isso não é um par de ação e reação. Isso nada mais, nada menos, é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Então, na hora que eu falar equilíbrio, equilíbrio, eu estou falando de quê? De duas forças de mesma direção, sentidos opostos, duas forças de mesma direção, sentidos opostos e aplicada no mesmo corpo. Entenderam? Ah, professor, então onde está a reação? Onde está o par de ação e reação? O bloco faz uma força na superfície. Então, a ação da normal, a reação é no corpo. Aonde está a reação da força-peso? A terra, ó.
A Terra, tá aqui nossa Terra. Do jeito que se o corpo atrai a Terra atrai o corpo. Do jeito que o corpo atrai a Terra atrai o corpo. Dá um exemplo de ação e reação. João Vitor, você tem seu irmão mais novo aí? Belisca ele. Aí você vai fazer o quê? Uma ação no seu irmão. O que que seu irmão vai sentir? Vai sentir uma dor, né? É a reação. Entendeu aí, João Vitor? Belisca seu irmão. Então, o que que você... Hulk! Espera aí, galera. O meu cachorro me atentando aqui, galera. Erro, que safado. Depois eu mostrei para vocês. Olha lá. Então, onde que eu parei mesmo? Foi em ação e reação. João Vitor me perguntou um exemplo de ação e reação. João Vitor me perguntou um exemplo de ação e reação, né? Então, dá um tapa na parede. Você dá um tapa na parede. O que que acontece? Ao dar o tapa na parede, você faz a ação na parede. Sua mão dói, vai ser a reação. Tá, tá certo isso aí, galera? Tudo tranquilo até agora? Tudo de boa? E aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu vou falar uma coisinha para vocês, comunicar um negócio para vocês. É o seguinte: Jaguarari, a cidade de Jaguarari, eu vou enviar isso para vocês. Show? Vocês precisam. Eu vou apagar isso aqui embaixo. Não ficou legal, não. É só um exemplo. Só um exemplo que nós vamos comentar sobre essas forças aí. Eu vou enviar, salvar. Tá salvo isso aí. Deixa eu sair daqui. Deixa eu enviar para vocês logo, senão eu esqueço. Outra aqui, outra leitinha aqui. PDF. Enviei lá para vocês, tá? Raquel falando. Raquel falando o seguinte: um carro batendo num poste, no muro, encaixa na lei de Newton? Sim, por isso que o carro estraga, né? O carro faz uma força. Um carro faz uma força. Como é? Um carro faz uma força no poste e o poste faz outra força no carro. Se não fosse isso, se não tivesse isso, o que, que ia acontecer? O carro não ia estragar, né? Nem o poste. Ou só um ia estragar. Não, os dois estragam, tá? Os dois estragam em relação a isso aí. Essas são as nossas leis de Newton. E aí, vocês estão com o módulo, né? Na nossa sequência aí, galera, na nossa sequência aí, na nossa sequência, nós vamos fazer o quê? Vamos estudar os tipos das leis de Newton, ou os tipos de força. Tá aí as leis de Newton, né? Não, Samuel, toma cuidado com isso. O carro faz a ação no poste, né? O carro faz ação no poste.
Então, o carro, a força foi no poste. Então, e o carro sofre a reação. Entendeu? Por que que não se faz muita confusão. Não é o mesmo agente que faz ação e recebe a reação, não. Entendeu? Não é a mesma, o mesmo ponto, né? Seria assim, não o mesmo ponto. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui no material de vocês. Começa com Isaac Newton, ele contando a história lá, certo? Nosso Isaac Newton contando uma história. Ele fala. E aí, ele fala. Entre isso, ele já fala dos tipos de força, tá certo? Vamos lá, ele fala de duas forças importantes, porque eu acho que na sequência ele vai estudar isso separadamente. Então, eu gosto, eu vou fazer diferente, né? Não é que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer bem parecido com eles, mas nós vamos lá. Então, agora, o que é interessante? Falar realmente, falar realmente de como falar realmente de como as forças surgiram. Então, eu vou usar a mesma estratégia do módulo, mas é o seguinte, vamos lá. Então, agora eu vou falar do quê? Dos tipos de força. O seu módulo, nesse primeiro momento, ele contempla três forças, tá? Eu vou falar somente dessas três também. Lembrando, gente, quando eu falo de forças, eu preciso ter. Eu sei que a força é uma grandeza vetorial, então eu preciso saber do seu módulo, da sua direção, eu preciso saber do seu módulo, tá? Do seu módulo, da sua direção e do seu quê? Sentido. Módulo, direção e sentido, tá? A ideia é essa, módulo, direção e sentido. Então, toda força eu vou olhar o módulo, a direção e o sentido. Por quê? Porque toda força é uma grandeza o quê? Uma grandeza vetorial. Toda força é uma grandeza vetorial, certo? Então, eu vou identificar aí as três leis, as três principais forças. A primeira e mais simples e natural é a primeira lei chamada de força peso. Nossa, força qual, gente? Peso é um pezinho, né? A força peso. Vamos lá. Eu tenho um corpo. Este corpo está próximo à superfície da Terra. Esse corpo tem uma massa e vai agir sobre ele uma força. Ação e reação, ó, lá no centro da Terra, hein? Lá no centro da Terra. Ação e reação. Certo? Então, eu preciso saber o que dessa força? A direção da força-peso. Então, qual é a direção da força-peso? A força-peso sempre será o quê? Vertical. A força-peso sempre será vertical. Preciso saber o sentido no corpo, hein? Eu vou sempre olhar o sentido no corpo.
Qual é o sentido? Nesse caso, vai ser para onde? Para baixo. Entenda que é no corpo. Na Terra sempre vai ser para cima, porque é ação e reação. Então, sentido para baixo. E a forma de calcular o módulo, a força-peso. O módulo de calcular ela é super simples. Força-peso é igual a massa vezes quem? A gravidade. Força-peso é igual a massa, gravidade. Então, esta é a nossa força-peso. Então, qual a direção da força-peso? Vertical. Qual o sentido? Para baixo. Esse X ficou feio. Para onde? Para baixo. Como que calcula ela? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é igual a massa vezes quem? A gravidade. Essa é a nossa primeira força. Tranquilo? Eu também envio isso para vocês na sequência. E aí, vamos chegar à nossa segunda força. Segunda força. Que força que é essa, professor? Vamos imaginar que o objeto caiu e o objeto chegou à Terra. Então, nós temos conhecimento de uma força chamada força normal. Nosso N, ou na verdade também chamada de força de reação da normal. Força de reação da normal. Como é essa força de reação da normal? Força de reação da normal, né? Então, qual é a força de reação da normal? Então, tá aqui a Terra, né? Uma coisa interessante que se fala disso, se fala sobre isto, é o seguinte. Ou uma vez me perguntaram se a Terra é plana, né? Oh, meu Deus. É uma coisa bem difícil de se entender, né? Terra plana? Não. É que toda curva em pontos são retas. Então, aqui, ó, eu estava lá na Terra circular, pus ela plana aqui. Por quê? O bloco, o corpo, chegou à superfície, certo? O corpo chegou à superfície. Lógico que o corpo chegando à superfície, identifique qual cor é azul. O corpo chegando à superfície, ele tem uma força-peso. Só que a partir daí, o corpo faz uma ação na superfície. Então, se o corpo faz uma ação na superfície, é uma força. Tem-se uma reação. Gregos falava que normal era o quê? Andar sobre a superfície perpendicular. Isso quer dizer que a normal, ela vai formar qual ângulo? A normal, 90 graus, tá? A normal vai formar qual? 90 graus com a superfície. Não interessa qual seja a superfície. Quer ver? Deixa eu te explicar. Se fosse uma superfície perpendicular, não, transversal, estaria lá o corpo estaria lá, a força-peso continuaria vertical, a força-peso continuaria vertical, e a normal formando qual ângulo? 90 graus com a superfície. A normal estaria formando 90 graus com a superfície. Beleza? Então, a normal, ela, quando se fala de direção em sentido, então vamos lá.
Vamos definir a direção dessa força. Direção. A direção vale para todos. A direção. Então, qual é a direção dessa força? A direção dessa força é perpendicular à superfície. Então, ela vai formar qual ângulo com a superfície? 90 graus, tá? Ela é perpendicular à superfície. Qual o sentido dela? Vamos lá. Qual vai ser o sentido dela? Sentido dela vai ser para onde? Para cima da superfície. Não interessa como seja, o referencial nosso vai ser a superfície. Então, ela vai ser para onde? Para cima da superfície. E como calcular o módulo dela? Epa, é uma coisa de se entender. O módulo dela vai ser uma condição de equilíbrio. Como assim, professor? A condição de equilíbrio. Agora eu vou te mostrar uma questão que se verifica a condição de equilíbrio. Por exemplo, olhando na horizontal, o objeto na horizontal, a normal é igual ao peso, certo? Olhando na horizontal, a normal é igual ao peso. Olhando num plano inclinado, a normal é igual a uma outra força, tá? Igual a uma outra força. Então, eu vou ter que olhar a condição de equilíbrio, certo? Seria assim, a balança, se você entender isso, a balança, a balança fala o seguinte, a balança verifica seu peso, mas na verdade ela não verifica seu peso, ela verifica quem? Ela verifica o seu, não seu peso, ela verifica a sua força normal. E aí vem um coleguinha e pisa lá vem um colega e pisa lá na balança, não aumenta o peso? Então, é a condição de equilíbrio, tá? Viu? Então, essa é a segunda força, nossa força normal, né? É nossa força normal. E aí, a terceira e a terceira força, não vou falar que é a última, que tem mais outras, mas em relação à nossa aula de hoje, a terceira força se chama força de tração. Ou melhor, é a força que puxa um T. Tem livros que chamam de tensão. Só para a gente chamar a atenção, vamos pôr uma terrinha aí, nossa terra. Vou colocar um corpo. Vou colocar um fio. E vou colocar outro corpo. E vou aplicar uma força a esse outro corpo. Então, ao puxar um fio, ou ao puxar um corpo, o outro corpo puxa. Então, surge aí a força de quê? Ó, tração. A tração é sempre ocorre em um fio, tá? Ela sempre ocorre em um fio e voltada para onde? Para o centro do fio. Vamos lá definir a direção. Qual é a direção? Qual o sentido? E o módulo é calculado naturalmente. Essa nem módulo nós temos como calcular. Qual é a direção? A mesma do fio. Qual o sentido? Para o centro do fio. Então, a direção, a mesma do fio,
e o sentido para o centro do fio. Certo? Galerinha, vocês estão com o módulo aí, não estão? Estão ou não estão? Tem aí alguma dúvida? Vocês estão com o módulo aí. Dê uma lida rapidinho, né? Uma lida aí rapidinho no que foi que nós vimos agora, para a gente. Já vou salvar isso também, salvando. Deixa eu lá, deixa eu mandar isso para vocês. Tá lá as notas, já foi salvo. Compartilhar com vocês. PDF. Dê uma lida no módulo, tá? Rapidinho aí, eu vou dar 10 minutos, é rapidinho ler, para a gente começar a resolver as questões aí. Beleza? Assim que terminarem, vão me avisando.
Galerinha, então, tudo aí, ler aí, viram que tudo tranquilo, né? Então, eu vou resolver algumas questões aí com vocês, né? Para a gente ver essa ideia aí. Tá certo? Tudo tranquilo? Pronto? Então vamos lá, tá todos aí, todo mundo? Vamos nessa? A nossa questão, eu vou fazer assim, ó. Eu vou até tirar. Eu vou resolver. Como que eu fiz? Eu vou resolver por aqui, bem. Eu faço duas coisas. Galera, então vamos aqui, ó. É muito comum essas questões aí. Eu vou te fazer um roteiro de resolução para esses tipos de questões, tá? Esses tipos de questões. Que são conhecidos também como sistemas de força, né? Aí caiu no IFC. Beleza? Tá todo mundo aí, né? Vamos nessa? Então, exercício de fixação. O que nós temos aí? A nossa questão de número 1, que é a seguinte. A figura abaixo, o fio é inextensível, que une os corpos. Eu vou travar isso aqui para a gente desenhar lá. Depois eu também peço outra coisa aí. A figura abaixo, o fio é inextensível, que une os corpos A e B. As polias têm mesma massa, desprezível. As massas dos corpos são, ó, bem tirando os dados aqui, massa de A, 4 quilos, massa de B, 6 quilos. Desprezando o atrito entre os corpos A e a superfície, não existe atrito. A aceleração do conjunto em metros por segundo quer saber a aceleração do conjunto. Se fosse a nível Enem, eu faria assim, ó. Entenda. Se fosse a nível Enem, eu faria assim. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Massa de B vezes a gravidade é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Como assim, professor? Eu vou te mostrar agora por que eu fiz isso. Quem é a massa de B? 6. Quem é a gravidade? 10. Somando as massas. 10 vezes A. 10 com 10 corta. A aceleração é quanto? 6 metros por segundo. Vira aí, menos de 3 minutos. Lógico, mas por que isso? O brabo é de entender o porquê. Vocês viram aí a resolução? Pessoal, só tem 5 alunos na sala agora. Cadê o resto? Vamos lá, a parte mais interessante é agora. Então, olha aí, foi resolvido em menos de 3 minutos, marquei lá e acabou. Só que não é bem assim, não. A coisa, ela tem que ser mais tranquila. Ela, ela faz o seguinte, ela
precisa ter... Como, professor, que o senhor chegou a essa ideia aqui, ó? Como foi? Aí eu vou explicar bem tranquilamente. Então, para um sistema de força, a primeira coisa que você deve fazer é identificar as forças. Então, que força que eu tenho aqui? Peso de B. Que força que eu tenho aqui? Tração. Toda ação tem uma o quê? Reação. Toda ação tem uma reação. Então, a primeira coisinha que você deve fazer é identificar o quê? A primeira coisinha que você deve fazer é identificar as forças, certo? É identificar essas forças. Então, o que está acontecendo aí? Identifiquei. Então, o segundo passo é identificar o movimento. Naturalmente, como não há atrito, esse corpo vai descer. E esse corpo vai o quê? Ser arrastado. Naturalmente, esse corpo vai descer e esse corpo vai ser o quê? Arrastado. Se esse corpo desce, esse corpo desce, esse corpo desce e ele é arrastado, então acontece uma coisa seguinte. E aí, a partir daqui eu aplico, vou pôr aqui uma notinha bem do lado aqui, eu aplico a lei de Newton, o princípio fundamental, que seria o seguinte: vamos olhar para o corpo, eu estou fazendo bem devagar, hein? Vamos olhar para o corpo A. Para o corpo A. Olhando para o corpo A, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um corpo que está sendo puxado por uma força de tração e que está sendo arrastado para cá. Então, quem é a nossa força resultante aqui? Nossa força resultante aqui, ela nada mais, nada menos que lembrando que esse corpo é o corpo A, né? O corpo A. Então, a força resultante seria quem? Tração é igual a massa de A vezes aceleração. Tração é igual a massa de A vezes aceleração. Se eu olhar para o corpo B, eu teria o seguinte. Se eu olhar para o corpo B, eu teria somente isso, ó. O corpo B, eu teria a força de B para baixo, a tração para cima e o movimento para onde? Para baixo. Então, a força resultante ficaria assim: peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Tudo bem? E aí, eu cairia num sistema que seria simples de resolver, que ficaria: tração é igual a massa de A vezes aceleração, peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Então, o que eu faria? Somando essas duas, isto cortaria com isso, ficaria: peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Que é o peso de B? A massa de B vezes a gravidade seria igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Nós chegaríamos à nossa resposta lá, ó, o que nós resolvemos rapidinho. Massa de B, 6, gravidade 10. Soma das massas 10 vezes A.
Corta, corta, minha aceleração seria quanto? 6 metros por segundo, que ao quadrado. Olha para você ver, isso eu explicando como aconteceu. Mas eu também posso resolver isso de forma mais o quê? Eu só reduzir aqui que vocês vão ver. De forma bem mais rápida, né? De forma bem mais rápida. Certo? Então copia aí. E aí é onde que tem os para não ler. Bom dia. Depois você assiste a aula lá, vai estar gravada. Valeu? E aí, galera? Tudo tranquilo aí? Tudo de boa? Alguma dúvida ou não? E aí? Então, vocês viram as duas maneiras, né, gente? Então, eu posso ir mais rápido e posso ir mais devagar. Agora, quando se fala de aceleração, é mais interessante ir mais rápido. Agora, ele também pode pedir tração, né? Ele pode pedir a tração. Vocês copiaram aí? Vamos para a próxima questão? Eu vou diminuir aqui. Vou descartar essa. Tenta vocês fazer essa próxima questão aí, ó. AMA, Rio de Janeiro, Forças Armadas aí. Esse módulo ele traz bastante essas questões, porque lá Farias Brito trabalha muito com Farias Brito trabalha muito com a ideia de ele trabalha muito com a ideia de cursos militares, tá? Cursos militares. Beleza? Tenta fazer essa segunda aí. Estou aqui esperando vocês. Se que tentarem, me fale aí.
Então, não esqueça, galera, a melhor forma de resolver qualquer questão de sistema de força é o quê? Primeiro, identifique as forças. Segundo, identifique as forças. Segundo, identifique o movimento. Toda força a favor do movimento positivo, toda força contrária ao movimento negativo. Valeu? Olha aí. Tenta resolver essa questão 2. Então, galera, vamos nessa aí? Vou resolver essa aí. Mais uma questãozinha para a gente resolver. Vou travar aqui para a gente ver. Questão 2. Questão 2 é a seguinte. Eita, vou descartar isso aqui. Vamos travar aí. Opa, parece que vai faltar energia aqui. Olha lá, questão 2.
No sistema apresentado à figura, não há forças de atrito e o fio tem massa desprezível igual a massa desprezível e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que F é igual a 500 newtons, a massa de A 15 e a massa de B 10, determine a intensidade da força de tração no fio e a aceleração do sistema. Olha aí, essa é uma questão completa. Então, eu tenho força, eu tenho tração, que é a mesma que haja aqui, ó, tração. E tem aqui o peso de quem? De B. Agora, para mim ver se há movimento, eu tenho que saber uma coisa. Eu preciso saber uma coisa, eu preciso fazer uma comparação. Se a força F for maior que o peso de B, vai haver movimento a favor da força F. Se a força F for menor que a força peso de B, vai haver movimento a favor do peso de B. É isso que eu tenho que ficar atento, tá? Então, antes de mais nada, eu preciso fazer uma continha. Quem é o peso de B? É a massa de B vezes a gravidade. Gente, eu mostro a resolução para vocês entenderem o porquê, entendeu? Porque não é, faça assim, pronto, acabou, não. Eu tenho que analisar. Qual vai ser minha análise? De novo, qual vai ser a análise? Eu tenho a força F e a força peso. Vou até mudar de cor. Se a força F for maior que a força peso, o movimento será a favor da força F. Se a força F for menor que a força peso, o movimento será a favor da força peso. Ok? Isso é um pega. Isso pode acontecer. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Antes de mais nada, calcular o peso de B. Quem é o peso de B? É a massa de B vezes a gravidade. Então, peso de B, massa de B, 10, gravidade, 10, a força-peso, é igual a 100. Newtons. A força é 500, então o movimento será a favor da força F. Então, para cá, que ele vai movimentar e, por consequência, esse sobe. Certo? Então, vou fazer mais rápido olhando para o corpo. Então, vai ficar assim, ó. F menos tração, né? Força a favor positivo, força contrária negativo. É igual a massa de A vezes a aceleração. Olhando para B, tração menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Cair no sistema. Certo? Toda a força a favor positivo e toda a força contrária negativo. Corta. F menos o peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. F é 500, a força de B, o peso de B é 100, a soma das massas é 25 vezes A. 400 é igual a 25 vezes A. A é igual a 400 dividido por 25. 100 dividido por 25 é 4. Como é 4 vezes, isso é quanto? A aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Certo. Ele também pediu para calcular a tração do sistema. Olha lá a formulazinha de tração. Tração menos 100 é igual a massa de B, 10 vezes 8. A tração, então, é 80 mais 100. A nossa tração é igual a quanto? 180 o quê? Newtons. 16, né? 4 vezes 4, 16. Espera aí. Isso mesmo, 16. Então, aqui é 16, 107 é 16. 100 dividido por 25, 4. Como é 4 vezes 4 vezes 4, 16. Tá certo. 16
aqui, aqui vai ser 16, 160. Então, no total, vai dar quanto? 260 litros. Certo? Entenderam aí? 16. 100 dividido por 25, 4. Como é 4 vezes 4 vezes 4, né? Tranquilo? Então, por hoje é só. Tenta fazer aí as questões. Qualquer dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp. Valeu? Valeu, valeu, valeu. E aí depois eu vou falando sobre o negócio lá de Jaguarari, que está lá no grupo, que eu expliquei. Beleza? Então, vamos aqui. Depois eu salvo isso e mando o link para vocês. Tchau para vocês.